Bom bom dia, vamos retomando a nossa live diária Café com Negócios. Já pega seu cafezinho aí e vamos para mais um dia aqui no Instagram, que já começou faz algum tempo, mas aqui tá começando agora. Hoje nós vamos falar sobre preservar a dignidade do próximo. E para que serve preservar a dignidade do próximo? É nunca humilhar as pessoas, seja qual seja a circunstância, né? Justamente estar sempre presente, ajudar o próximo é o que leva a nós sermos uma empresária, ser um empresário de sucesso. Bom dia, Ricardo, seja bem-vindo. Todos os dias nós estamos fazendo justamente o estudo, tirando semana passada, né, que foi uma semana de descanso, mas nós estamos fazendo o estudo desse livro maravilhoso aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale, e discutindo todos os dias uma regrinha, um princípio. Para quem não sabe, são 30 princípios que ele nos ensina nesse livro para termos um bom relacionamento com as pessoas. Bom dia, Késia, seja bem-vinda! E essa semana nós vamos retomar o nosso estudo. Semana passada eu dei um tempo, né, por conta da viagem, mas essa semana nós estamos retomando novamente. Bom dia, Andressa, seja bem-vinda! Então, nós vamos falar hoje sobre a importância de preservar a dignidade do outro. E o que isso quer dizer? Preservar a dignidade do outro. Bom dia, Simone, seja bem-vindas. Não deixar ninguém constrangido. Muitas vezes, quando nós precisamos principalmente desligar um funcionário, é um tormento. Eu já passo isso sempre para o meu marido, porque eu realmente não tenho estômago. Eu me dou muito. Essa semana nós estávamos em Fortaleza comprando biquíni. Ele ainda tá lá comprando, né? Mas a gente ia para umas cidades do interior e existia muita pobreza. Então, teve momentos assim de a gente olhar pela janela do carro e um olhar para o outro e chorar. Chorar por conta da situação que a gente via, das crianças brincando na beira da estrada, a gente vendo assim meninas, né, novas. Ai, gente, não quero nem falar porque senão eu acabo me emocionando. Bom dia, Drica, bom dia, Sônia, sejam bem-vindos. Então, evitar que alguém fique constrangido na sua presença é fundamental, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente passa pelo sentimento da outra pessoa como um trator. E eu falo isso porque antes de começar qualquer coisa, seja no negócio, em alguma atividade que você está fazendo, esse comportamento tem que vir de casa, dentro da nossa casa. E eu falo isso porque eu sofri muito com isso. Para quem não sabe, eu fui criada, né, numa colônia de alemães, então era muito rígida. Todo mundo gritava, falava alto, áspero, né? Quem conhece a educação alemã sabe que ela é muito rígida mesmo. E compete a nós mulheres, muitas vezes a gente acaba sendo reclamonas por conta de vir dessa criação. E isso prejudica principalmente a convivência com a nossa família. Então, por muito tempo, quando eu acordava, a primeira coisa que eu ia fazer para o meu marido era reclamar. E chegou um tempo que ele falou assim, meu Deus, eu não consigo nem acordar em paz porque você já acorda reclamando. E eu precisei trabalhar muito isso no começo, para modificar. E o que quer dizer? Normalmente, a gente deixar alguém constrangido. É você humilhar essa pessoa, né? É você fazer com que essa pessoa não se sinta amada, não se sinta querida, não se sinta importante. É fazer com que seu ego seja maior que a outra pessoa. E principalmente para quem é dominante, né? Lembra dos 4 perfis comportamentais: influente, dominante, conforme e estável.
Normalmente, para quem tem a dominância e não está equilibrada essa dominância, nós temos a justamente reclamar mais, humilhar mais, deixar a soberba nos dominar. Nós precisamos estar constantemente vigiando para que isso não ocorra. Porém, quando o nosso temperamento está em equilíbrio, nossa, tudo flui, tudo prospera, tudo vai do encontro daquilo que a gente precisa. E tem uma parte do livro que me chamou muita atenção, que eu queria até colocar aqui para vocês. Evitar que alguém fique constrangido é fundamental, mas algo em que poucos de nós paramos para pensar. Em geral, nós passamos por cima dos sentimentos dos outros para conseguir o que queremos, encontrando defeitos, fazendo ameaças, criticando um filho ou um funcionário diante dos outros, sem sequer considerar que estamos ferindo o orgulho de alguém. Quantas e quantas vezes nós somos essas pessoas, né? Que quando não está desequilíbrio ou quando você vê alguém fazendo isso, você não fica constrangido junto com a pessoa que está sendo humilhada? Acontece muito isso. E é principalmente quando as pessoas brigam umas com as outras que você vê isso. E daí fica aquela briga de ego, né? Quem grita mais, quem fala mais alto que o outro. Por isso é muito importante nós prestarmos atenção na nossa conduta, para depois poder observar os outros. Não tenho direito de dizer nem fazer nada do que diminua um homem diante dos seus próprios olhos. O que importa não é o que eu penso dele, mas o que ele pensa de si mesmo. Ferir alguém em sua dignidade é um crime. Então, essa é a regra. É a regra de número 26. Já estamos caminhando para o final do livro, né? Nunca nós devemos ferir o orgulho de alguém. Preservar a dignidade do outro é fundamental. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Irene. Bom dia, mãe, Norma. Sejam bem-vindas. Então, isso nós precisamos preservar, colocar isso em evidência sempre. Quando você vê alguém sofrendo uma injustiça, procura chamar esse líder do lado. Olha, né? Use a regra. Eu estou sentindo prejudicada, mas jamais aponte ou humilhe alguém, né, diante de outra pessoa. Já diz aquela máxima que quando nós vamos chamar a atenção de alguém, nós temos que trazer ele para o lado, né? Elogie em público, mas chame atenção em particular. E sobre chamar a atenção, a gente já discutiu aqui vários capítulos da maneira correta de fazer isso. Fazendo perguntas, fazendo com que a pessoa enxergue que ela precisa melhorar, ajudando essa pessoa, né? Fazendo de uma forma genuína, sem acusar, sem apontar o dedo para ninguém. E pelo que a gente já estudou desses 30 princípios aqui, né, tem muitas coisas que nós podemos aprender com esses princípios e colocar em prática no dia a dia. Lá quando a gente faz o treinamento do Dale, nós aprendemos lá dentro e nós precisamos na outra semana trazer um exemplo do que você aplicou na prática no teu dia a dia. Bom dia. E isso faz toda a diferença de quando nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com o próximo. Isso faz toda a diferença quando nós estamos, né, fazendo esse trabalho mais assuntoso com os outros. Mas como ficamos uma semana de férias, né, eu quero recapitular com vocês todos os princípios e conversar um pouquinho sobre eles, porque tem muita gente nova entrando agora que ainda não teve acesso a esses princípios. Então, nós vamos dar uma resumida aqui desses princípios para que nós possamos gravar. Quanto mais nós falamos desse assunto, mais nós gravamos. Quanto mais nós ouvimos, também mais nós gravamos. E você tem
o desafio hoje de aplicar um desses princípios. Depois me manda um direct falando o que você aplicou e o que você sentiu de resultado diferente aí no seu dia a dia. O primeiro princípio: não critique, não condene e não se queixe. Esse já é o mais desafiador de todos para a gente aplicar no nosso dia a dia, porque nós precisamos estar presentes, precisar focado, porque o nosso natural já é reclamar, né? O nosso natural já é muitas vezes murmurar. Mas lembre sempre dessa regra: quem reclama está clamando duas vezes, ou seja, está trazendo problema para você. Segundo princípio: aprecie honesta e sinceramente. Bom dia, Gisele. Bom dia, Micane. Bom dia, Fucking Revit. Bom dia, Descomplicando Seu Dinheiro. Sejam bem-vindas, meninas. Então, aprecie honesta e sinceramente. Ou seja, né, tenha entusiasmo. Desperte um forte desejo na outra pessoa. Faça com que a outra pessoa também se entusiasme. Como que você faz isso? Se conectando com os olhos. Né? Princípio 4. Torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Se interesse pelo que ela tem a dizer. Dê atenção. Pratique isso. Ontem, no lançamento do livro, tinha uma senhora que era mãe de uma das coautoras que estava comigo. Nossa! E ela queria tanto sentar e conversar, chamei ela também, tomamos um café e foi tão gostoso. Eu vi no brilho dos olhos dela que ela se sentiu tão amada, tão querida. E eu fiquei imaginando como se a minha mãe tivesse nesse lançamento, né? E sei que para ela é mais desafiador porque é um pouco mais longe, mas eu tenho certeza que ela ia gostar de estar ali também. Então eu tratei essa senhora como se ela fosse minha mãe e ela ficou toda faceira. E isso é tão bom de ver, né? Quando você vê que a outra pessoa fica feliz por você estar ajudando ela. Princípio 5, sorria. Princípio 6, lembre-se da coisa mais importante, que é o nome da pessoa. E ontem também eu pratiquei muito isso, porque quando a pessoa se apresenta e fala o nome, para você gravar, você tem que conversar com essa pessoa e durante a conversa repetir umas 2, 3 vezes o nome da pessoa. E assim que você sair da presença dela, lembre de uma maneira de guardar, fazendo associação, escrevendo se for possível, para você conseguir gravar de maneira mais eficaz o nome da pessoa. Princípio 7, seja um bom ouvinte, incentive as pessoas a falar sobre elas mesmas, ou seja, torne-se interessado na outra pessoa. Princípio 8, fale de coisas que interessem as outras pessoas. E daí a gente tem aquela técnica da árvore. Falar primeiro da família da pessoa, falar primeiro do trabalho da pessoa, falar das coisas que ela gosta, dos hobbies, falar de viagens, que são coisas que normalmente as pessoas gostam de ouvir, e falar das ideias, dos sonhos dessas pessoas. Então, são técnicas que a gente pode usar para quando quiser começar uma conversa. Lembre-se sempre da palma da mão. Faça a outra pessoa se sentir importante e faça-o com sinceridade. Demonstre que você realmente está entusiasmado em ouvi-la. Princípio 10. A única maneira de ganhar uma discussão é evitando. Olha só. Princípio 11. Respeite a opinião dos outros. Nunca fale para alguém: você está errado. Princípio 12, se você estiver errado, reconheça imediatamente. Isso é muito importante. Bom dia, Moima. Bom dia, Eloí. Bom dia, a Bianca da Tamper. Sejam bem-vindos. Princípio 13, comece uma conversa de maneira amigável. Muitas vezes você tem uma conversa desafiadora para fazer com outra pessoa, às vezes cobrar, às vezes falar alguma coisa que é difícil para você, mas começar essa conversa de maneira amigável vai ajudar você a superar isso. Princípio 14, faça com que a outra pessoa diga sim 2 vezes antes de pedir o que você quer para outra pessoa. Princípio 15, deixa a outra pessoa falar a maior parte da conversa. Decorda, isso faz as pessoas se sentirem importantes. Princípio 16, deixe que a outra pessoa pense que a ideia é dela. Ou seja, quando você está perguntando, está chamando a atenção de um funcionário ou de um filho, chegar para a pessoa e perguntar
que a ideia é dela. Isso vai ajudar justamente a pessoa a se sentir mais importante. Princípio 17, procure honestamente ver as coisas do ponto de vista de outra pessoa, né? Só. Deu uma travada, mas voltou, né? Princípio 17, procure honestamente ver as coisas do ponto de vista de outra pessoa. Repeti porque deu uma cortada na live. Princípio 18, seja receptivo às ideias e aos desejos da outra pessoa. Mostre empolgação ao você se interessar. 19, apele para os motivos mais nobres, ou seja, ajude sempre numa ação social. Princípio 20, dramatize as suas ideias. Princípio 21, lance um desafio. Isso faz com que as pessoas se conectem mais a você. Lembra quando eu falo para vocês como você vai aplicar isso na sua vida? Qualquer um desses princípios. Isso é como se fosse lançar um desafio. Princípio 22, comece um elogio e uma apreciação sincera. Princípio 23, chame a atenção para os erros das outras pessoas de maneira indireta. Nunca seja direto. Princípio 24, fale sobre os seus erros antes de criticar a outra pessoa. Mesmo quando você vai chamar a atenção de outra pessoa de maneira indireta, fale primeiro dos seus erros. Isso vai fazer com que a pessoa entenda que ela é humana, que ela pode errar. Princípio 25, que nós vimos na semana passada, faça perguntas ao invés de dar ordens diretas. Porque quem pergunta governa. Princípio 26, permita que a outra pessoa salve o seu próprio prestígio, que é o princípio que nós conversamos hoje. Esse livro é extraordinário, gente. Vale a pena você sentar, depender um tempinho com ele. Estamos chegando no finalmente com ele. E, assim, tem me ensinado muito, principalmente na maneira de eu exercitar. Nós tivemos uma discussão lá em Fortaleza, eu e o meu sócio, e foi bem pesada. Eu cheguei até, nós estávamos em Fortaleza e eu cheguei até a descer do carro, falei, não, eu vou pedir Uber e vou embora. E eu comecei a me concentrar nos princípios do livrinho. Comecei a ler, né, eu tenho ele sempre comigo, o que eu errei na discussão, o que eu poderia ter falado de maneira diferente. E quando a gente tem consciência disso, tudo começa a melhorar. E assim que eu tive a consciência disso, eu voltei e a gente fechou uma negociação extraordinária para a nossa empresa. Mas porque eu coloquei isso em prática. E o desafio não é você saber desses princípios. O desafio maior é quando você está num nível de muito estresse, você aplicar esses princípios. Porque o nosso natural não é fazer isso. O nosso natural, como eu comecei no início da live, é justamente querer inflar o nosso ego e humilhar o outro. Mostrar que o outro está errado. Mas, e a gente sabe que o outro às vezes está errado. Só que a partir do momento que essa pessoa, a gente consegue fazer com que essa pessoa enxergue os erros de maneira indireta, é que nós estamos no governo, que nós estamos melhorando. E foi o que aconteceu nesse dia. Depois, nunca aconteceu dele chegar e me pedir desculpa, e dessa vez aconteceu justamente porque eu apliquei esses princípios. Então, olha, de cara, esse é um dos livros mais importantes que todos nós deveríamos ler. E eu observei a mudança no comportamento dos meus filhos depois que eu coloquei eles nesse curso. É um treinamento que dura normalmente 3 meses. E esse curso, ele é formado por 3 livros do Dale. Esse daqui é o último que o Ryan está lendo. Mas é formado por esse daqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, sobre o vermelho, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, e esse daqui, Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios. São 3 livros que
se originaram do curso do Dale. Todo mundo pensa que o curso veio depois do livro, mas não, é o contrário. O curso começou em 1917 e o livro, esse primeiro livro aqui, foi escrito em 1933. E depois disso, o próprio Dale escreveu esse e mais o vermelho, como evitar as preocupações e começar a viver. E são livros, assim, extraordinários de como um ser humano deve conviver, ter relacionamentos melhores, melhorar a sua presença cada vez diante das outras pessoas e saber conversar, principalmente em público. Realmente, para mim, está sendo, assim, um grande aprendizado na prática de colocar isso. Eu estou vendo quanto os meus resultados estão melhorando por conta desses livros. Super recomendo, não só os livros, como o próprio treinamento. Eu estou no meio dele, coloquei os meus 2 filhos, mas não resisti, porque quando eles estavam fazendo o curso, eles falavam: mãe, é um treinamento, você tem que ir para fazer. Então não resisti, acabei indo e realmente, gente, vale super a pena. Eu acho que qualquer faculdade, esse treinamento supera qualquer curso, qualquer faculdade, porque você coloca tudo muito na prática, num ambiente seguro, e você aprende muito com isso também. E é isso, gente. Nós temos também um lançamento agora. Ontem eu recebi esse certificado maravilhoso de honra literária, meu primeiro livro em coautoria com várias mulheres extraordinárias aqui de Curitiba, principalmente, que a gente escreveu esse livro contando da trajetória de como nós começamos principalmente a nossa trajetória no mundo das palestras. E saiu o nosso livro. Eu tenho um capítulo nesse livro, já estou também escrevendo o próximo, porque eu vi assim o quanto é marcante quando a gente deixa um legado, né? Quando nós fazemos algo diferente na nossa vida. E esse daqui é o capítulo do livro escrito com mais de 20 mulheres que fizeram parte também da minha história e da minha jornada como mulher palestrante, que se formaram comigo. Muitas delas são minhas amigas que estão aqui, então para mim foi uma honra escrever esse livro com a Gisele Suardi. E finalmente está aqui, é real. E ontem eu até nem gravei muito stories, porque eu estava anestesiada com esse momento, porque é um sonho que há muito tempo eu buscava realizar. E sabe quando você escreve que é jovem e fala assim: ai, todo mundo deveria plantar uma árvore, escrever um livro, viajar para um país diferente. Tá aí, uma dessas regras já foram cumpridas, que é escrever um livro. Para mim foi uma honra estar aí mais nessa caminhada, e logo vem o meu, será lançado em novembro. Já estamos no finalmente, né, Fabi? Com a escrita desse livro, e eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres aí que precisam também destravar, principalmente no empreendedorismo, fazer acontecer no mundo dos negócios, porque a gente sabe que quando nós colocamos a mão na massa, as coisas saem, né? A Fábio já tá falando aqui, reta final. Aliás, eu super recomendo você que precisa escrever, que quer escrever, que tem esse sonho de escrever um livro. Fabiana Pérez, te ajuda muito nisso brilhantemente. Adoro o trabalho da Fabi, me ajudou muito em muitas passos aí do meu dia a dia. E é isso, gente. Então vamos para mais uma semana extraordinária, que ela possa ser abençoada aí, que você possa edificar muitas vidas ao seu redor, que você possa fazer diferença das pessoas que estão com você. Essa semana nós faremos a nossa live diária, só na quarta-feira, ao invés de ser 9 horas, vai ser
8 horas da manhã por conta da nossa reunião do clube, né? Que será a partir das 9 horas. Nós teremos 2 turmas essa semana do CCM, porque quando a gente faz uma só, ele lota. Então, para você aí que quer participar, é só entrar em contato comigo que eu já reservo um lugarzinho para você no nosso Café com Network, para você conhecer um pouquinho do nosso clube e ver como nós podemos nos ajudar lá dentro. E é isso, gente. Então, desejo a você uma semana extraordinária, que Deus possa edificar aí a sua vida, te fazer uma forte guerreira, fazer você cada vez mais prosperar naquilo que você precisa, naquilo que você almeja, em todos os seus sonhos, os seus objetivos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.